Bom dia a todos, bom dia aos meus alunos, caros colegas de trabalho. Eu sou o professor Adilson Santos, mais conhecido como professor Zidane, da Geografia. Eu sou formado pela Universidade Federal do Pará. Eu sou bacharel e licenciado em Geografia pela UFPA do Pará. Sou também pedagogo, com licenciatura em Pedagogia pela UFPA. Especialista em Geografia da Amazônia pela FIBRA e acadêmico do curso de Direito pela FACE. Atualmente eu estou cursando Economia na Universidade Federal do Pará, falando do terceiro semestre. E hoje esse nosso encontro ele tem por objetivo levar algumas informações para alunos que vão prestar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, alunos também que porventura vão fazer algum concurso, certo? E essas informações básicas, elas são interessantes a este aluno, a este público. Então vamos trabalhar a geografia da Amazônia. Primeiro que falar de Amazônia se torna um desafio muito grande, né? E me dera eu dar conta de todas as informações, com certeza não vou dar. Mas o que eu puder fazer para melhorar e ajudar o meu aluno, já que essa aula é destinada para os alunos do terceiro ano do convênio do Estado, de todas as escolas do Estado, que eu sou professor da rede pública, da SEDUC, sou lotado na escola Pedro Amazonas Pedroso e trabalho também em Belém com o pré-vestibular, que agora é o pré-ENEM. Então todos esses alunos, eles têm por necessidade e às vezes cobrança: professor, grave uma aula sobre a geografia da Amazônia, para a gente estar em casa estudando com calma. E é dentro desse propósito, dessas proposições, que nós vamos tentar levar essas informações, né? Essa aula, eu quero dizer também que ela já serve como uma pequena base para os alunos do curso de graduação da Universidade Federal do Pará, por onde eu fui formado. Os livros que eu utilizei como base para a aula é o livro do Carlos Valdo Porto Gonçalves, Amazônia, Amazônias, e o livro da professora Berta Beck, que Deus já o levou e que muito contribuiu para o conhecimento, né, da Amazônia, uma mulher que estudou incansavelmente a Amazônia. E eu estou aqui com o livro dela, que é Amazônia, Geopolítica na virada do terceiro milênio. Então vamos lá. Quando se fala em Amazônia, a primeira coisa que a gente tem que buscar é o início, né, da colonização do nosso país, do Brasil. A colonização do Brasil ela acontece por volta de 1530, século XVI, né, por toda aquela situação que Portugal estava passando, já que os 30 primeiros anos, 3 décadas primeiras, Portugal não deu a devida atenção, né, ao Brasil, à colônia, que estava envolvido com o comércio das especiarias nas Índias Orientais. Mas a partir de 1529 para 30, Portugal resolve colonizar o Brasil, porque estava naquela situação: ou coloniza ou perde o Brasil, né, para os países europeus que reivindicavam a colônia, no caso França, Espanha, Holanda. E a Amazônia é um caso à parte. Por quê? Porque nós só vamos ser colonizados no século XVII, precisamente, né? 1616, a fundação da cidade de Belém, com o forte primeiramente o forte do presépio, né? Depois se torna forte do castelo, onde a política portuguesa da cruz e a espada tinha por interesse, né, montar os fortes, base militar, na desembocaduras do rio da foz do rio Amazonas, certo?
e a igreja com o objetivo de também recuperar, correto, os fiéis que foram perdidos com a reforma protestante na Alemanha, através da Companhia de Jesus. E é interessante nesse primeiro momento que o professor Carlos Walter, Porto Gonçalves, ele faz ele cria um método, uma metodologia muito didática para o ensino da Amazônia. Ele consegue separar, organizar dois padrões de organização do espaço. Um que vai da fundação de Belém, do século XVII, até a segunda metade do século XX, que ele chamou de padrão dendrítico, onde ele diz que essa organização do espaço está organizado, o espaço amazônico está organizado em os rios, que é a única via de circulação nesse momento, rio, as várzeas, porque os núcleos urbanos que são implementados nesse primeiro momento, os embriões, as células haploides das cidades na Amazônia, já visto que 16% da rede urbana amazônica ela tem origem no rio. O rio ele tem muita importância para o caboclo amazônico, para nós da Amazônia. O rio porque fornece, como nesse momento fornecia o setor de locomoção, e a base de alimentação também, fornecimento já que na Amazônia existe várias variedades de peixe, e também porque nas suas várzeas nós encontramos a Euterpe olaracea Marte, conhecido vulgarmente como o açaí. Euterpe em homenagem à deusa grega, olaracea porque produz o óleo, e Marte vem das palmeiras. Então, esse padrão de organização é interessante analisarmos que do século XVII até a segunda metade do século XX, a Amazônia estava altamente conectada com a Europa. O que menos a gente tinha contato era com o restante do nosso país. O Lúcio Flávio Pinto, em algumas palestras, que eu tive a oportunidade de frequentar, um homem também que é muito importante para o estudo da Amazônia, o seu jornal, o Lúcio diz que o país mais próximo da Amazônia é o Brasil. E o fato do Brasil e da Amazônia falar o mesmo idioma, ou seja, o português, se torna muito difícil entender essa dinâmica, essas espacialidades, essas diversas territorialidades, essa arena plagiando Roberto Lobato, Rui Moreira, essa arena que se espraia na Amazônia. Ou seja, uma região com vários atores sociais, como as comunidades tradicionais, os quilombolas, os ribeirinhos, os castanheiros, os seringueiros, os garimpeiros, os homens da floresta, se contrapondo com uma dinâmica maior da economia mundo capitalista a partir da segunda metade do século XX. É interessante fazer uma abordagem do que nesse primeiro momento, o que geralmente os concursos públicos eles cobram, na verdade, são dois ciclos econômicos. Que na academia esse termo não é nem bem visto, ciclo, porque quando o ciclo ele tem a ideia do início e do fim. E não é bem isso que aconteceu com as drogas do sertão no século XVII, que é as nossas atividades oficial, como um ciclo econômico, um ciclo extrativo, voltado para a economia, o mercado externo, no caso a Europa, certo? E aí você tem o Guaraná da Amazônia, a castanha do Pará ou castanha do Brasil, correto? E é interessante te analisar que nesse momento os impactos ambientais e sociais eles eram bem reduzidos. Por quê? Porque a população, as comunidades tradicionais, elas lutavam para a sobrevivência, não tinha aquela relação puramente capitalista, ainda que as drogas do sertão eram mandadas para a Europa, que beneficiou muito a Igreja Católica. Já o ciclo da borracha, no século, segunda metade, na primeira metade do século XX, 1870, no final do século XIX, início do XX,
Já a economia do látex, ela é uma economia também que atende aos interesses internacionais, e é importante analisar que qual a importância da borracha para a cidade de Belém, nossa cidade, a Vitória Régia da Amazônia. Porque o que é Belém antes do ciclo da borracha? Belém é uma verdadeira aldeia grande, tem nada, né? Só vai conseguir o processo de modernização a partir do ciclo da borracha. É quando Belém vai ganhar as termoelétricas, vai ganhar o Porto das Docas, né? Vai ganhar todo o processo de arborização, toda a arquitetura baseada em Paris, o Teatro da Paz, o Palácio Antônio Lemos, Estação Gasômetro, a Caixa d'Água de São Brás, o Mercado de São Brás, o Cemitério de Santa Isabel. É isso que Belém vai ganhar. Vai ganhar o processo de modernização. Ainda que Antônio Lemos tinha feito, né, e fez uma cidade para as elites. Porque a população pobre morava lá na região das Vacarias, que hoje vocês conhecem como Doca de Souza Franca. Região das Vacarias porque nos quintais das casas criava o gado que produzia leite artesanal e abastecia o centro, que era o centro de Belém. Era o bairro da cidade, que era a cidade velha, e aquela parte dali da Campina Palmense. Então, é importante analisar que a borracha trouxe para Belém e Manaus um processo de modernização. No campo, nós vamos, no interior, no sertão da Amazônia, entenda interior como sertão, né? Mas não sertão no sentido de área seca. Sertão significa, na verdade, o interior. Por isso que é chamado droga do sertão, droga que é explorada no interior da Amazônia, né? E essas drogas do sertão beneficiou no primeiro momento, né? O primeiro ciclo extrativo foi as drogas do sertão e depois o ciclo da borracha, certo? É interessante analisar que no ciclo da borracha nós vamos ter o sistema de aviamento, ou como a Violeta Loureiro, uma esposa do pai Loureiro, fala, sistema de aviamento ou semi-escravidão por dívida, porque esse nordestino que vinha, o Arigó, não esquecendo que esse ciclo da borracha ele coincide, o ciclo da borracha coincide com uma grande seca que está acontecendo no sertão do Nordeste, na área seca, e esse migrante vem, o Arigó, na condição de seringueiro, né, para trabalhar com mão de obra para o seringalista. E é explorado, e há uma relação desumana do seringalista com o seringueiro. Ao passo de um dos filmes que eu utilizo nas minhas aulas, que eu acho muito importante, muito relevante, é a história do Chico Mendes. Não para enfatizar a história do Chico Mendes, mas para enfatizar os conflitos agrários, né? A Amazônia em Chamas é um livro que eu utilizo constantemente nas minhas aulas, quando estou trabalhando na Amazônia. Então, nesse primeiro momento, nós temos o predomínio das comunidades tradicionais, né? Nós temos uma ação do Estado brasileiro para a Amazônia, muito restrita ao plano burocrático, muito restrita ao planejamento, mas que não saía do papel, não saía do gabinete. Até porque a Amazônia não nesse momento, não está integrada com o território nacional, como o Lúcio Flávio fala, né? É praticamente um país estranho, que é o Brasil, em relação à Amazônia. Estudar a Amazônia é muito difícil. Amazônias coloca em prática isso, vários interesses, existem várias Amazônias, né? Os recursos naturais que nós temos aqui hoje, que sempre a Amazônia teve, como uma floresta, com uma biodiversidade que o homem ainda não conhece totalmente, um tipo de água potável do mundo, uma Amazônia com um solo predominantemente pobre, ainda que 7% do solo da Amazônia são solo rico, que é o solo de terra roxa, resultante da ação vulcânica, é o solo de terra preta, né, que nós estudamos como os organossolos, e o solo de várzea, que é um solo fértil. De um modo geral, o solo da Amazônia é um solo impróprio para a agricultura, mas claro, não estou utilizando a teoria de Malthus aqui. Temos que levar em consideração a tecnologia. Naturalmente ele é pobre, mas com as novas tecnologias, isso é comprovado, a Amazônia poderá ser futuramente utilizada. Ainda que 98%, né, da cobertura vegetal da Amazônia é o bioma amazônico, um bioma arbóreo, vegetação arbórea de grande porte, floresta, predomínio de floresta, predominando, né, a latifoliada, a floresta latifoliada, perenes, verde o tempo todo, uma vegetação úmida, né, uma vegetação, uma floresta com vários micros ecossistemas dentro de um maior ecossistema.
Tá? Perdemos muito. Por quê? Porque os recursos naturais que a nossa região oferece daria para todos nós, vou falar só pela população do estado do Pará, dos 7 milhões, acima de 7 milhões que nós temos dentro da população do estado do Pará, certo? Em torno de 144 municípios. A Sônia Virna, uma vez, do Jornal Liberal, ela colocou uma antítese muito importante, muito bonita, que ela disse o seguinte: Pará, pobre, estado rico. Como é que pode? Um estado que é tão rico, um estado que tem uma das maiores jazidas, né, de minério, de ferro, e diga-se mais, não só ferro. Ninguém fala no ouro, ninguém fala no cobre, ninguém fala no diamante, ninguém fala na bauxita, ninguém fala no mineral dos recursos minerais formados lá na era arqueoproterozoica, na era pré-cambriana, né, onde estão a origem dos escudos cristalinos na Amazônia. Ninguém fala disso. E enquanto não houver uma política direcionada pelo Estado, quando eu falo Estado, não é só o Estado do Pará, eu estou falando Estado no conceito geral, né? Estado, União, Estado, órgão federal, Estado estadual e até o município. Enquanto não houver vontade política no sentido de verticalizar essa produção de todos os recursos naturais. Vejam bem, o estado do Pará hoje tem um rebanho de aproximadamente 23 milhões de cabeças de gado. 3 vezes mais a população do nosso estado. E é uma penúria muito grande que o paraense, o caboclo, ele não consegue comprar um quilo de carne. Enquanto os grandes conglomerados internacionais ganham com a nossa região. A Vale do Rio Doce ganha muito dinheiro com o nosso minério. E por falta de políticas públicas, de verticalização da produção, de agregar valor e de criar uma cadeia produtiva, porque quando você cria cadeia produtiva, ou seja, um conjunto de indústrias para beneficiar esse minério de ferro, correto? Você está gerando empregos, você está gerando renda. E se você está gerando renda, você está gerando melhoria na qualidade social. Você está equacionando os problemas da violência em todas as cidades. Vejam bem, eu já trabalhei pelo IFPA, a educação à distância, na IEAD, que é uma espécie de PAFO, e consegui conhecer alguns municípios do meu estado. E vejam bem, os mesmos problemas que Belém passa, a maioria das cidades na Amazônia estão passando. Violência, droga, desempregos, crescimento desordenado das cidades. O professor Secreto Trindade Júnior, que eu me orgulho, que fui aluno desse nobre professor, não só ele, como o professor Gilberto, professor Clay, professor João Márcio, professor Giovanni, que particularmente é um dos maiores amigos, professor Christian, professora Carmina, professora Gorete, Janete, Genilton, Naum, todos esses professores, professor Edinaldo, todos esses professores, eu aprendi muita coisa com esses mestres. E gostaria de dizer para vocês, nós estamos encerrando nesse primeiro momento as aulas de Amazônia. Espero que vocês tenham adquirido um pouquinho dessas informações, e prometemos voltar com a segunda aula, que nós vamos falar de Pará e as mesorregiões do estado do Pará. Muito obrigado, fique com Deus.